Quando ficar só é bom e necessário. Quando ficar só é bom e necessário. Livro de Gênesis, capítulo 32, versos de 22 a 31. Um dos textos, ou um dos personagens mais conhecidos do Velho Testamento. Eu queria, durante alguns momentos, caminhar nesse texto e pedindo graça ao Eterno para podermos contextualizar, contemporaneizar essa palavra para as nossas vidas, nessa trajetória, nessa jornada do dia a dia. Gênesis capítulo 32, versos de 22 a 31, dentro da narrativa aparecem algumas questões que é muito próprio do período da época, mas que, como toda a palavra de Deus, ela é inspirada. Sempre o Senhor, Ele aplica as nossas vidas de uma maneira muito especial. Gênesis capítulo 32. O personagem Jacó, num dos momentos da sua maior crise, ele experimenta a maior bênção. Parece ser paradoxal, parece ser, às vezes, antagônico e contraditório. O momento da maior crise, experimentar a maior bênção. Mas foi assim que se sucede, assim que acontece. Diz o texto: naquela noite, versículo 22 em diante, Jacó levantou-se e tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-lo feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Essa expressão, e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não podia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face. E todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Que o Espírito Santo de Deus possa revelar a palavra dele aos nossos corações. Essa mensagem ela é originada de uma reflexão e de um pensamento. Quantas pessoas travando uma batalha sozinho ou sozinha? Quantas pessoas neste momento se sentem, por alguns fatores diferentes da vida, travando uma batalha intensa, vivendo às vezes momentos decisivos e desafiadores, algumas vezes com a impressão, a sensação ou a percepção de estar sozinho ou sozinha. Tem algumas pessoas que foram, eu diria, privilegiadas e devem ter uma gratidão no coração por ter alguém que se importou, alguém que incentivou, alguém que encorajou, alguém que estendeu a mão, pais que foram alentos, famílias que foram suporte para poder fazer da adversidade trampolins para a possibilidade. Mas eu particularmente penso que é crescente o número de pessoas que sentem essa condição de ter que ele mesmo fazer acontecer, porque senão ninguém vai fazer acontecer por ele. Ou ele faz ou não acontece. É interessante isso. Estava partindo então essa mensagem, lá parte dessa reflexão. Quantas pessoas, a família está distante, os pais não puderam estar perto, por questões diferentes, consciente ou inconsciente, questões muitas vezes até de abandono e rejeição, ou dos dilemas existenciais
dentro de uma trajetória, de um desdobramento, das vertentes da vida, ficaram, ou ela faz, é ela por ela. É ela por ela. Se ela não fizer, não vai vir ninguém para socorrer. Tem alguns mais privilegiados que sempre tem alguém para socorrer. Sempre tem alguém que na hora do apuro está lá para dar o suporte. Inclusive essa atitude, ela pode gerar duas situações. Ou ela gera uma gratidão no coração da pessoa, e ela procurar sempre fazer o melhor com excelência, dentro do contexto, ainda que algumas vezes as condições não são favoráveis, mas dentro daquilo ela faz o melhor. Ocorre-se o risco de não desenvolver responsabilidade na vida, porque sempre vai ter alguém para socorrer na hora que precisar. E aquilo vira muitas vezes um apoio na caminhada que dificulta a pessoa a desenvolver uma responsabilidade consciente, objetividade e empenho de dedicação maior. Mas o fato é que muitos, talvez aqui nesta noite, inclusive pessoas se encontram aqui, ou é ela mesmo, ou ela luta e consegue as vitórias, ou ninguém vai fazer por ela. Apesar que no contexto da vida, eu entendo que se você não se valorizar, não são as pessoas que vão te valorizar, não. Se você não se respeitar, não vão ser as pessoas que vão te respeitar. Se você não se amar, não vão ser as pessoas que vão te amar. Se você não batalhar para fazer com excelência, não são as pessoas que o irão fazer em minha vida ou em sua vida. Essa questão de aspectos, tanto esse fato, eu vejo filhos que têm que batalhar e não teve o apoio, às vezes até por várias questões diferentes, tem que se virar na vida mesmo. Tem que se virar na vida mesmo, muitas vezes porque não tem esse suporte. Pessoas que atravessaram divórcios, quantas vezes tem que reorganizar, reinventar a vida, ou mesmo quem tem pessoas perto, e agora eu vou dizer aqui para todos nós, tem situações que ninguém pode passar por você. Ainda que no caminho da vitória Deus envie pessoas, anjos como pessoas, mas tem questões que ninguém vai passar por você. É você e Deus. Por mais que eu creio que a Bíblia diz que a amizade sincera dá ânimo para viver, e por mais que é importante nós sabermos essa interdependência, que Deus usa pessoas em nossa vida, mas tem determinados momentos, os mais agudos, intensos da vida, que é você e Deus. Ninguém pode sentir a tua dor, ninguém pode saber, às vezes, o que está no recôndito do teu coração, no âmago, no mais profundo do teu ser. Por isso, algumas vezes, tem um desdobramento, como nesse texto. Só para me fazer um pano de fundo rápido, fazer uma sinopse rápida, Jacó, o nome significa enganador. Tem um irmão gêmeo chamado Esaú, que se degladiam, guerreiam entre si. É triste, mas isso tem sido uma frequência. Basta surgir uma disputa familiar e as coisas tornam-se acirradíssimas. Você vai ver que o primeiro homicídio acontecido na história da humanidade não foi de longe, foi de dentro. Foi Caim em relação a Abel. Não foi de longe, foi de dentro. Aqui fala de dois irmãos que disputam. Um nasce primeiro, outro nasce segurando o calcanhar do outro. Nessas eleições teve uma cidade que dois candidatos a vereadores tiveram a mesma quantidade de votos, e aí foi para ver a idade. Os dois nasceram no mesmo dia e no mesmo ano. E para poder identificar, foi ver quem nasceu primeiro no cartório de registro civil, quem nasceu mais cedo. Aqui acontece os dois gêmeos, um sai e o outro segurando no calcanhar. Jacó, com todo respeito, eu não vou usar de termo pejorativo a questão brasileira, até porque eu sou brasileiro, torço pelo Brasil, creio realmente que é um potencial, mas Jacó, ele tem um estilo, aquele perfil de cultura e mentalidade que precisa ser mudado em nosso país, tirar vantagem em tudo. Jacó tinha promessa de Deus, mas tinha uma forma de manipular situações que tinha que tirar vantagem em tudo. Tudo tinha que dar uma driblada para poder alcançar os seus objetivos, nas quais os fins justificavam os meios.
Então Jacó leva uma vida muito embolada, muito tumultuada, apesar de uma ação de Deus, consciência e graça de Deus sobre a vida dele. Há uma situação familiar, eu não vou entrar em detalhes, porque nós precisaríamos de mais tempo para isso, dele ter, entre aspas, roubado a bênção do seu irmão mais velho. 20 anos ele vai para uma terra distante, Deus dá algumas diretrizes para ele. Ele, depois de 20 anos, ele está retornando à terra natal, está retornando debaixo de uma direção de Deus, mas há pendências para ser acertada na vida e no coração quando acontece essa narrativa. Jacó está para se encontrar com Esaú. A última palavra do seu irmão Esaú seria que estaria vingando de maneira extremamente drástica aquilo que havia lhe acontecido. Então, quando existe uma situação que Jacó vai aproximando-se deste encontro, ele é tomado pelo medo, pela angústia e pelo desespero. O capítulo 32 fala dos sentimentos e sensações que antecede ao encontro de Jacó e Esaú. Depois de 20 anos, vêm os servos de Jacó e falam: teu irmão vem vindo com 400 homens, são guerreiros. E naquela hora, diz o texto bíblico, no capítulo 32, no verso 7, Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Este é o momento de maior crise na vida de Jacó, esse momento de maior desespero na alma e no coração. Algumas situações haviam dado certo, mas aquela não havia acontecido. No meio de várias questões históricas, fica tranquilo que eu não vou perder o fio da meada e o raciocínio. Algumas situações que acontecem em relação antes desse encontro, até para nós entrarmos no capítulo 32 propriamente dito. Jacó, ele tem uma atitude de tentar resolver na força humana sem depender de Deus. Tem 4 atitudes que revelam até então, até o momento que ele tem esse encontro com Deus, a forma de tentar administrar as questões manipulando de alguma forma. Primeiro, você vai ver que Jacó ele vê os problemas nos outros, mas não em si mesmo. Ele enxerga o problema no outro e não em si mesmo. Um dia, faz alguns anos, estava em Monte Jesus, uma pessoa muito sábia disse para mim: Carlinhos, sabe qual é o grande desafio da fé cristã? É que nós sempre achamos que o fariseu é o outro. Nós sempre achamos que o fariseu é outro. Nós sempre achamos e percebemos e diagnosticamos e analisamos e codificamos e interpretamos e fazemos a leitura do erro dos outros. Mas temos dificuldade às vezes de percebermos aquilo que está no nosso coração. Fato é que o salmista, sabendo que na trajetória às vezes nós temos pontos cegos, igual acontece no carro, que nós não enxergamos o que está acontecendo, ele diz: sonda-me, ó Deus, e vê o meu coração, perscruta os meus pensamentos, se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Parafraseando o texto, o salmista está dizendo: Deus, eu tenho pontos cegos na minha vida que eu não consigo enxergar, e eu preciso que o Senhor me auxilie. Uma pessoa que ela é extremamente crítica, ela só fala dos outros, ela encobre uma deformidade na alma e no coração para tentar bloquear. Então a maneira melhor é ela só apontar o erro e a falha dos outros. É a maneira dela conseguir, de uma maneira, encobrir algo que está com deformação no coração. Jacó, ele tem uma visão do irmão, que é o vingador, violento, que vai chegar para fazer o estrago, mas ele não consegue enxergar até então que a vida dele mesmo precisa de uma mudança e de uma transformação. Gosto tremendamente quando o Senhor fala no livro, na experiência da ceia do Senhor: cada um examine a si mesmo. Cada um olhe para a sua própria vida, e assim a pessoa tem condições de ter referências e ter condições de mudança e transformação. O segundo aspecto que ele tenta usar é o lobby. Você vai ver que esse negócio de lobby, não o lobby no aspecto positivo, o lobby no aspecto negativo, ele não é novo. O que ele faz? Eu estou só fazendo um pano de fundo, depois eu vou fazer as aplicações, ok, irmãos? O que ele faz? Ele, sabendo que o irmão vem com uma ira, ele chama os seus servos, ele prosperou Jacó, e ele faz o seguinte: vai uma equipe primeiro à frente e leva de presente. Ele tem ovelhas, ele tem camelos, ele tem gados, ele tem uma série de ovelhas, camelos, ele tem vários aspectos, e vai um primeiro e fala: olha, teu irmão mandou esse presente para você. Aí dá uma distância, chega o segundo: ó, teu irmão mandou esse presente para você.
Terceiro, teu irmão mandou esse presente para você. O que ele estava tentando? Aplacar a ira do irmão através de comprá-lo. Através de aquele suborno sutil numa guerra fria. É aquela tentativa de comprar alguém através de alguma coisa, de alguma situação, de alguma questão de troca de benefício. Tenta comprar alguém. Amor e perdão não se compra. Simplesmente se conquista e se experimenta. A partir do momento que você precisa comprar o amor de alguém, já não é amor mais, é troca e barganha. A partir do momento que a relação sempre ela é troca de benefícios, então é claro que é impossível viver desassociado plenamente disso. Mas aí já não é amor. Ele está tentando conquistar o irmão através de uma compra. Olha, e vai no lobby, vai a primeira equipe, então oferece presente, para dar uma acalmada. Vai a segunda, oferece presente. Vai a terceira, oferece presente. Irmão, Isaú, eu acho que deve pensar, Isaú fala, 20 anos distante. O cara agora começa a me dar um presente aí doido. Por isso eu falo para as pessoas, um casamento, 30 anos de crise, e você quer depois num dia dar todos os presentes de uma vez só, vai devagar, senão vai assustar do outro lado. 30 anos de crise. Aí depois, num dia, quer fazer tudo de uma vez só, assusta o outro lado e fala, tem uma coisa errada. Tem uma coisa errada. Por isso eu falo, vai devagar. É melhor ir fazendo gradativamente. Vai aos poucos até para poder criar-se um hábito e uma dinâmica de vida. Porque senão fica um negócio esporádico, momentâneo, que serviu apenas para aplacar a ira daquele momento. Você vai ver que Jacó, como eu e você muitas vezes, com todo respeito, talvez não sei se nessa totalidade ou proporcionalidade, nós nos debatemos, nós tentamos encontrar caminhos próprios e pessoais de soluções, algumas vezes desassociadas da dependência de Deus. Eu não estou anunciando aqui inércia, apatia, indiferença, eu estou tentando, juntos nós pensarmos que nesse debater nós vamos buscando formas de alguma maneira resolver um problema, porque aquela era a maior crise. Terceiro aspecto, pseudo-humildade. Pior do que a soberba é a pseudo-humildade. Se você for ver no capítulo 32, no versículo 18, ele diz o seguinte para o servo dele. Quando Isaú fizer alguma pergunta, ele diz o seguinte: o teu servo Jacó mandou entregar ao seu senhor Isaú. Você vê que Jacó se coloca como servo e Isaú como senhor. Uma pseudo-humildade. Humildade é uma consciência que ninguém sabe que tem. É o único adjetivo, característica, ou melhor, virtude que ninguém sabe que tem. Todas as outras as pessoas sabem que pode saber que tem. Eu sou uma pessoa amorosa. A pessoa amorosa, ela pode saber que ela é amorosa. Eu sou uma pessoa carinhosa. A pessoa carinhosa, ela pode saber que ela é uma pessoa carinhosa. A única virtude que uma pessoa ela não sabe que ela tem é humildade. Porque a partir do momento que ela tem a consciência, ela já não tem mais. Eu sou humilde. Mas como eu sou humilde, hein? Nossa, eu sou uma pessoa humilde mesmo, hein? Puxa, a vida, eu sou humilde. Aí a pessoa já deixou de ser humilde. Eu sou mais humilde que os outros. Quer dizer, já perdeu a característica. Mas pior do que a soberba aberta e declarada é a pseudo-humildade. Eu falo para o pessoal, você pregou, você cantou, você passou no vestibular, você entrou na faculdade, concluiu um curso, concluiu um mestrado, doutor. Que bênção, parabéns. Você não precisa falar, não, é por Deus, foi Deus, é o Senhor. Meu amado, só falou obrigado. Deus me deu graça, me abençoou. Não precisa fazer todo aquele para tentar mostrar uma humildade que não. Irmão, teu solo foi uma bênção. Não precisa, não, pelo amor, não pode falar, é para a glória de Deus. Fica tranquilo, só agradece, guarda no coração, não deixa subir a soberba na vida. Somente isso. O quarto aspecto, e agora daqui a pouco eu vou entrar no texto e na mensagem propriamente dito, ele pensa o seguinte: Deus já havia mostrado para Jacó os anjos, guardando no poder, ele pensa o seguinte: eu vou dividir o bando, as equipes, em duas. Porque se Esaú atingir e atacar, enquanto ele faz o estrago, uma outra foge. E ele cria uma estratégia de sobrevivência. Tudo isso desassociado de Deus. Até então, Deus não faz parte da história. Deus não é protagonista. Deus não é orientador. Deus não é Senhor. Deus é apenas um coadjuvante, ainda assim, apenas um figurante, fazendo parte ali de uma multidão. Não faz parte nesse momento. E ele vai criando estratégias. Irmãos, quando nós passamos uma crise, nós buscamos
todas as estratégias e tentativas do nosso coração se debate para encontrar soluções, e não é errado ter logísticas, estratégias, diretrizes, iniciativas, empenho, dar start, não é errado. A questão é na tentativa de fazer da nossa maneira, tumultuar ainda mais, porque às vezes nós vamos complicando e vai ficando confuso e vai ficando perturbado. Todas essas ações aqui, elas não tiveram efeito algum. No capítulo 32, olhe para mim por gentileza, que agora eu vou entrar na aplicação. Ele passa um vale, e a Bíblia diz que ele ficou sozinho, que ele está atravessando o Jaboque. Não tem ninguém. Ali é ele e Deus. E aparece um homem, que é um anjo, aqui é uma teofania no Velho Testamento. O que é teofania? É uma manifestação de Deus através de uma personalidade. Ali é o Senhor se manifestando através de um anjo. Então nessa teofania, Jacó sabe que é Deus que está ali. E ele começa nesse contato, ele começa uma batalha com esse anjo. E essa batalha começa no início da noite, vai até na alva, vai até no alvorecer, vai até no clarear do dia. E ele começa a dizer, em um determinado momento, o anjo diz para Jacó: deixe-me ir. Irmãos, um anjo, numa batalha no Velho Testamento, numa noite matou 165 mil homens. Um anjo. Agora você imagina se ele quisesse, Jacó teria feito assim, ó, acabava. Mas não é uma batalha para destruir, é crise para mudar, é crise o caminho da vitória. Então ele diz para Jacó: deixe-me ir. Jacó declara uma palavra: não te deixarei ir enquanto não me abençoares. E aí aquela pergunta a qual o Senhor pergunta. A Bíblia diz que Deus chama as estrelas pelo nome. Deus conhece cada uma das estrelas na sua soberania, na sua majestosidade. Você acha que ele não conhecia o nome de Jacó? CPF, RG, título de eleitor, cartão de crédito, a senha, conta bancária, conhecia o currículo, portfólio, data de nascimento, DNA, tudo, mas ele pergunta: qual é o teu nome? Qual é o teu nome? A última vez que Jacó tinha expresso de uma maneira mais forte o nome, ele tinha se passado pelo irmão, uma projeção de alguém que ele não era. A melhor versão tua é você ser você mesmo. Não tente ser quem você não é. A melhor versão tua é ser você mesmo. Você não precisa ser ninguém, você só precisa ser você mesmo na graça de Deus. A tua vitória começa até aí. Você é a melhor versão de Deus para você mesmo. Eu queria ser igual. Você não é pior nem melhor que ninguém. Você é você na graça de Deus. A melhor versão tua é você mesmo na presença do Senhor, com as tuas particularidades e peculiaridades. A questão é que ele se havia se passado por alguém que ele não era, projetado alguém que ele não era, dito alguém que ele não era, passado uma informação que ele não era, e Deus pergunta: quem é você de verdade? É que ele fala: eu sou Jacó. E ele fala: a partir de hoje, o teu nome não será mais Jacó, mas Israel, aquele que lutaste com Deus e prevaleceste. Esse nome que nós vemos direto, Israel, surge aqui. As aplicações agora para a nossa vida. Primeira questão nesta noite: solidão para buscar a Deus. A solidão só é saudável quando for um momento entre você e Deus. A solidão como ato de isolamento, característica de uma depressão, ela não é saudável. No livro de Provérbios, capítulo 18, verso 1, diz: o solitário busca os seus próprios interesses e vai contra a verdadeira sabedoria. Tem dias, irmãos, na vida que você não quer ver ninguém na frente. Tem dias que, se nós não tomarmos a fase da vida, nós vamos nos isolando, nós vamos nos fechando. Aí eu não quero relacionar com pessoas que me são preciosas, eu não quero ir mais na igreja, eu não quero mais amigos por perto, eu não quero mais ninguém perto de mim, eu vou me fechando, quero me trancar no quarto, não quero ver ninguém, eu não quero ver ninguém na minha frente. Isso momentaneamente tem seu aspecto, agora continuamente ele é autodestrutivo. Porque eu vou virando um poço de autopiedade, de fracasso e derrota no coração que me impede de eu reagir diante das dificuldades da vida. A solidão, e aqui eu não falo solidão de ausência de pessoas, mas aquele momento que você, diz o texto de Lamentações, Jeremias: quando a vida estiver difícil e a situação difícil de suportar, retire-se à solidão e busque o Senhor de todo o teu coração.
Tem um momento na vida, e aqui que é a tônica da mensagem, que é você e Deus, ninguém pode fazer. Tem certos dilemas no coração que ninguém pode fazer. Deus usa pessoas para ajudá-lo. Deus usa pessoas na vida espiritual. Creio que Deus usa psiquiatras, Deus usa psicólogos, Deus usa profissionais em várias áreas diferentes. Deus usa, Deus é poderoso e usa pessoas. Eu creio dessa maneira. Eu só estou dizendo que tem certas questões no meu, no teu coração, que chegam momentos que nós travamos batalha entre nós e Deus, que ninguém vai poder passar por aquilo que você está passando. Tem certas lágrimas na tua vida que ninguém sabe. Tem aquelas lágrimas derramadas no chuveiro, no travesseiro, que ninguém sabe. Tem aquelas batalhas interiores, aquelas dores existenciais que ninguém sabe. Tem aqueles dilemas que ainda que a pessoa fale para mim, para você, eu sei que você está passando. Tem hora que você fala, você não sabe que eu estou passando na totalidade. Você tem uma suposição ou uma ideia do que eu esteja passando, a não ser que a pessoa passou a mesma coisa. Então tem certas questões da nossa vida, como acontece, diz a Bíblia que teve um momento de Jacó, e no versículo 24, Jacó ficou sozinho, é algo entre ele e Deus. Quando que é saudável? É quando essa crise, ela me empurra para buscar a Deus e ter a minha experiência pessoal e intransferível com o Senhor. Isso que é a grande questão. O mesmo sol que amolece a cera é o sol que endurece o barro. Alguns podem se isolando e se fechando dentro de si mesmo. E vai virando ali, vai entrando num ostracismo existencial. Quando eu falo essa meninada, pois fica pegando no meu pé. Mas algumas vezes, irmãos, essa crise, essa dificuldade, aquele pai, aquela mãe que está orando por aquele filho, aquela questão que você está batendo, aquela crise financeira, aquela fase, eu já falei sobre isso, para mim, não estou dando base teológica para isso que eu estou falando, não estou doutrinando, nem estou colocando uma roupagem de dogma cristão nisso, por favor, eu só estou falando uma percepção que eu tenho, que eu entendo, uma leitura pessoal e codificação própria de vida. Quando as coisas dão certo, mas quando começa a dar errado, misericórdia, o céu fica de bronze, o chão fica de ferro, parece que não engrena nada. Eu preciso de graça de Deus para mudar uma situação, porque desencadeia um processo atrás do outro. Você fala, meu Jesus poderoso, eu preciso que o Senhor dê uma estancada nessa hemorragia e comece um processo de cura e fazer algo novo, que eu estou precisando da parte do Senhor. Esse momento, a solidão foi para buscar o Senhor. Por isso que o tema da mensagem, quando ficar só, às vezes é bom e necessário. Tem filhos que estão em pé, porque tem mães que ficaram ali sozinhas diante do Senhor, que não tinha ninguém por perto. Tem filhos que estão em pé, porque o pai estava ali sozinho diante do Senhor. Tem pessoas que permanecem mesmo nos desafios da vida, seguindo em frente contra toda a correnteza, porque aqueles momentos entre ele e Deus, para vir uma força e um poder maior do que a minha força diante dos desafios da vida. Talvez nesta noite você viva um momento melhor da tua vida, amém, que Deus te abençoe, que te guarde, que te sustente, mas aí você atravessa aquele val de Jaboque, você fala, meu Deus, dá a impressão que eu estou sozinho nessa batalha, ou sozinho nessa batalha. Quer dizer para você nessa noite, você não está sozinho nem sozinha. Há um Deus que luta por você, há um Deus que está ministrando na minha, na sua vida. Segundo aspecto, busque ao Deus verdadeiro. Na teofania, a manifestação de Deus. O Brasil vive um sincretismo religioso. O problema não é no quê? É crer em tudo. Tudo que fala que dá certo, vão tentar. Tudo que fala que vai dar certo, vira um desespero de correr de cá para colar. Eu vou dizer para ti, com todo respeito e amor, não tem ninguém que vai pôr a mão na tua cabeça e orar e vai resolver todos os problemas da tua vida. Não existe. Existem pessoas que vão te auxiliar, encorajar e ministrar uma palavra ao teu coração. Mas vinha alguém que vai colocar na mão e vai mudar tudo na minha vida de uma hora para outra. Isso é utopia. Isso é transferir para pessoas algo que é do poder de Deus. Não sou contra revelação, não sou contra sonho, não sou contra profecia, não sou contra Deus falar, principalmente ele começa pela sua palavra. Agora, aquele desespero de querer saber o futuro, estão revelando algo ali, eu corro lá, então não é uma palavrinha para mim? Estão revelando algo ali, eu corro para lá, tem uma palavrinha para mim? Numa tentativa de encontrar respostas,
Quando Deus diz, é um dia de cada vez, eu te dou força para hoje, para você vencer hoje, amanhã é amanhã, e se Ele quiser falar com você, pode ter certeza que Ele vai falar, não precisa nem você ficar nesse desespero o tempo todo, correndo para lá e para cá. Tem hora na vida, irmãos, eu creio nessa expressão, que nós sabemos que Deus é tudo que Deus é tudo em nossa vida, quando Ele é tudo que nós temos. Por mais que são tirados apoios naturais, são tiradas questões, Deus é tudo na minha vida naquela hora. Aí eu mergulho, porque Jacó diz o seguinte, eu não te solto enquanto não me abençoares. Há um Deus vivo e verdadeiro, Criador dos céus e da terra, do mar e tudo quanto neles há. E Jesus, seu Filho, que foi enviado para provar o seu amor para comigo e para com você. A Bíblia diz que é um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Não é uma religião, não é um conjunto de regras, essa crise, qual é a religião verdadeira? A religião verdadeira é Jesus. Mergulhe em Jesus. Tem horas na vida que o se debater, o desesperar para todo lado, só vai piorando a situação. Eu preciso, tem momentos específicos, ouvir aquela voz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Busca na fonte certa. As pessoas são importantes. Acreditar nas promessas de pessoas, elas têm suas validades até determinados pontos. Mas as expectativas irreais, elas vão causar frustrações e decepções na nossa vida. Quem é imutável, verdadeiro, criador, que cumpre, é Deus Todo-Poderoso, esse real e fiel, o tempo todo. Então eu preciso mergulhar em Jesus. Tentar enfrentar uma batalha na minha força própria, apenas fechar os punhos, cerrar os dentes, eu vou dar conta. Muitas vezes o sentimento de insegurança, instabilidade, desespero toma conta. Eu preciso buscar no Deus verdadeiro. Terceiro aspecto, o quebrantamento. Eu sempre falo, tem um tumulto na vida, está numa briga contra a pessoa, quem se quebrantar primeiro sai vitorioso. Não adianta usar outras armas, só vai piorando as coisas. É interessante que no texto de Oséias, capítulo 12, verso 4, que é um link que é feito na Bíblia, dessa referência de Gênesis 32, diz o seguinte, Oséias capítulo 12, verso 4, fazendo um relato a respeito de Jacó nessa batalha, diz o seguinte, ele lutou com o anjo e saiu vencedor, chorou, implorou o seu favor. Diz a Bíblia que ele chorou, ele se quebrantou, ele se derramou diante do Senhor. Deus, ele não é masoquista que quer ver o sofrimento, quer impor um alto flagelo e a pessoa se desvalorizar. Não é isso, é o reconhecimento da soberania e grandiosidade de Deus e falar, Deus, eu tentei de todas as formas da minha maneira, não estou dando conta. Eu preciso do Senhor como fonte maior de esperança e força na minha vida. Há um texto na Bíblia, em Tiago capítulo 4, versículo 10, diz o seguinte, humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Não é para se humilhar diante do inimigo e nem ficar com um sentimento de fracasso diante das pessoas. E muito menos diante da vida. É diante de Deus. É diante de Deus. Não preciso manter uma arrogância diante de ninguém também. Seja do jeito que você é, na tua simplicidade de ser, e Deus vai honrar a tua vida. Quem honra a minha vida e a sua vida é o Senhor. O texto de 1 Pedro, capítulo 5, verso 6, diz o seguinte, portanto, humilhem-se diante, ou debaixo, melhor dizendo, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Olha para mim, gentileza, Deus tem uma promessa, e fala, humilhem-se diante da poderosa mão de Deus, porque no tempo devido Ele vai te honrar e vai te exaltar em nome de Jesus. A vida é uma roda gigante, ela dá a volta. Uma coisa que eu aprendi, a honra dos homens, elas vão e vêm, irmãos. Você está bem, é tapinha nas costas, está mal, o nego vira as costas, muitas vezes é assim. A honra que permanece, que tem um efeito de hoje para a eternidade, é a honra que vem de Deus. Esse Ele honra. Porque o que eu e você precisamos é a honra que vem do Senhor. Eu vi lá o Corinthians contratando Oswaldo de Oliveira. Teve um ano que em 9 meses ganhou 3 títulos. E o pessoal, agora eu vi no retorno, vários postando, mas Oswaldo de Oliveira, pelo amor, não sei o que, os corintianos postando. Você vê como que muda. Alguns anos atrás era, em 9 meses, era o cara. Passa um tempo, mas ele. A vida ela tem essas questões. Quem honra e exalta a tua vida é o Senhor. Não entra no jogo do inimigo.
Não precisa tentar provar nada para ninguém, a não ser que o Senhor é soberano e único Senhor e Salvador. Se entrar no jogo do inimigo e tentar usar as mesmas armas, aí nós perdemos a bênção muitas vezes. Porque quem honra a tua vida é o Senhor. Eu sempre penso dessa maneira, numa batalha mais intensa, quem se quebrantar primeiro é o que sai vitorioso. Porque a vitória vem de Deus, o poder vem de Deus. Aquele vício, aquele pecado, aquela culpa, aquele dilema, aquela crise, aquela intensidade, aquela batalha, ela é vencida no quebrantamento diante do Senhor. O que é quebrantar diante do Senhor? É eu reconhecer que diante dos desafios da vida eu preciso de um poder maior do que a minha força. Esse poder chama-se Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo. Essa é a parceria que dá certo. Qualquer outra sociedade para dar certo, só a graça, o sangue do Cordeiro. A sociedade que dá certo o tempo todo é com Jesus. Essa dá certo o tempo todo. Qualquer outra sempre tem desafios. Você vai ver que aqui Jacó, irmãos, teve um período de se debater, de lutar, de fugir, de correr, de enfrentar a vida assim na sua própria percepção, até que chega uma hora do quebrantamento. Deus diz o seguinte nesta noite para mim e para você: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Duas questões para encerrar, a quarta e a quinta. No caminho dessa vitória, persevere. Às vezes a bênção está mais perto do que você imagina. E quanto mais perto, presta atenção, já falei isso para vocês tantas vezes, a batalha intensifica. Não se iluda não. Não se iluda que no aproximar da bênção, as coisas vão se tornando mais fáceis. No se aproximar da bênção, tem hora que elas se tornam mais intensas. Você vai ver que Jacó, ele está para experimentar a maior bênção da vida dele, sem precedentes, de todas as que ele já havia recebido ou experimentado. Só que ela foi precedida pela maior batalha da vida dele. Agora, para mim, chama a atenção uma das características de Jacó. Quando ele segura o anjo diz: deixe-me ir, ele diz o seguinte: eu não te deixarei ir, se não me abençoares. Que evidência que ele tinha? Nenhuma. Que circunstâncias favoráveis? Nenhuma. Que respaldo ao redor? Nenhum. Que sentimento inclinado? Nenhum. Mas ele diz: eu não te solto enquanto não me abençoares. Eu não abro mão daquilo que o Senhor prometeu para a minha vida. Pode pessoas se levantar contra, pode inimigos se levantar contra, pode circunstâncias serem desfavoráveis, posso passar pelos vales, posso me sentir só, mas eu não vou abrir mão daquilo que o Senhor prometeu para a minha vida, porque o Senhor é poderoso e fiel para cumprir. Agora, a perseverança nos momentos que antecede a grande porta aberta, que é a grande questão da vida, é uma das características. Todo vencedor é porque perseverou, e todo desistente jamais vai vencer. Todos os que vencem é porque perseveram. Agora, perseverar quando tudo vai bem não tem nenhum desafio. As questões é quando tudo está contrário, e agarra esta palavra, esta promessa, e diz: Deus, ainda que o Senhor me mande embora, ainda que não tenha nenhuma evidência, ainda que voz e mais vozes digam que eu não vou conseguir, mas se o Senhor prometeu, eu creio. Eu vou crer na tua palavra. Eu não te solto enquanto não me abençoares, em nome de Jesus. A não ser que Deus mandou você virar a página, é outra história. Aí você vira a página para não ficar dando murro em pão de faca a vida toda. Caso contrário, não abra mão. Não desista de Deus, não desista de você mesmo, e não desista das pessoas que são importantes, e não desista do projeto que Deus tem para a tua vida, no nome de Jesus. Último aspecto, e para mim é uma das maiores bases de vitória na vida. Aqui faz toda a diferença na vida de uma pessoa. As maiores vitórias em público, elas são conquistadas primeiro nos bastidores, sem ninguém ver, sem aplauso, sem plateia, sem pessoas gritando: você vai dar conta. Não tem. Não tem ninguém vendo Jacó lutar com o anjo. Não tem um pessoal na arquibancada, não tem um coro, não tem uma plateia, não tem gente aplaudindo, não tem gente falando: aí Jacó, você é o cara, você vai conseguir. Não tem ninguém vendo.
Só tem um vendo, o Senhor. As maiores vitórias, elas são conquistadas primeiro nos bastidores. Abraão conquistou a sua maior vitória no bastidor, quando ofereceu o seu filho Isaque, quando não tinha ninguém vendo, entre ele e Deus. Davi, quando vence Golias, primeiro ele venceu lá no pasto, sem ninguém ver, o leão e o urso, não tinha plateia. Esse é o maior desafio, quando nós precisamos de plateia, primeiro para fazer o que é necessário, nós corremos o risco de ser recompensado pelo aplauso das pessoas. Massageia o ego? Massageia. É ruim? Não é. Eu prefiro receber elogio do que crítica, só que eu aprendi, se você quer chegar em algum lugar, você tem que aprender a lidar com crítica e com elogio, porque senão você não sai do lugar. Falar que alguém gosta de crítica, só se... Quem que gosta de crítica? Ninguém gosta de crítica. Alguém gosta de ser... Não, eu adoro ser criticado. Como eu gosto de ser criticado? Só que se você quiser chegar a algum lugar, se você quer viver além da mediocridade, você tem que aprender a lidar com elogio e crítica. Você não vai agradar todo mundo e nem tem pretensão disso. E à medida que passam os anos, quanto menos isso você pensa. O que importa é o que Deus vai fazer na minha vida e na sua vida. Agora, uma coisa que eu vou dizer para ti e para mim. Os bastidores é a grande vitória da tua vida. Você vai ver numa referência, eu vou terminar aqui a mensagem, irmãos. No capítulo 6, quando Jesus aborda a questão do jejum, do estender a mão e da oração, 3 vezes ele repete no capítulo 4, nas condições diferentes, no versículo 11 e no versículo 18. E seu pai, que vem em secreto, o recompensará. Eu trabalho numa empresa, não depende o patrão estar em cima. Não depende de chegar alguém. Não depende de supervisão, não depende de estar alguém. Oh, não, eu tenho uma consciência para com Deus, de eu fazer o melhor, Deus honrar a minha vida. Você está estudando, não depende do professor ficar em cima. Você tem uma consciência de fazer o melhor. No exercício da cidadania, não depende de ficar ouvindo voz. Não, você faz o melhor. Não tem nenhum problema alguém ver você fazendo bem. Não tem nenhum problema, porque muitas vezes vai acontecer. E você não deve deixar de fazer, porque alguém vai ver. Só que quem recompensa a tua vida é o Senhor. É nas pequenas coisas que vêm as grandes vitórias. A Bíblia diz, aquele que vai orar, entra no teu quarto e fecha a porta, e o Pai que o vê em secreto te recompensará. Ninguém viu a lágrima. Ninguém viu as pancadas que você tomou. Ninguém viu as luzes que você passou. Ninguém viu que você perseverou. Mas Deus vê. Deus vê. Ele que honra a tua vida. Irmãos, isso daqui é muito forte. A Bíblia diz que aquele que faz só para ser aplaudido, ao ser aplaudido, recebeu recompensa. Pronto. Agora, aquele que faz para buscar ao Senhor, é Deus quem vai honrar. Eu creio de todo o coração. Aí ele fala, se alguém for jejuar, não precisa fazer uma projeção de espiritualidade como se fosse melhor do que os outros. Agora eu estou parafraseando o texto. Lava o rosto, escova o dente, porque o jejum às vezes dá um mau hálito. Escova o dente. Não é pecado usar um house naquela hora, porque não vai quebrar o jejum por causa de um house. Porque Deus que te vê em oculto te recompensará. E quando você vai ajudar alguém, estender as mãos para alguém, não precisa usar daquilo depois como um sensacionalismo ou como uma projeção para falar, eu fiz. Você faz porque a pessoa é importante, ou mesmo que às vezes pode nem ter retribuição de gratidão, você faz porque você tem uma consciência de fazer o melhor dentro da tua possibilidade, que Deus te deu a oportunidade. Mesmo que se você ficar esperando gratidão o tempo todo, você vai ser um frustrado na vida, porque vai vir e muitas vezes não vai vir, mas você faz porque você tem uma consciência que Deus colocou você. Se de alguma maneira você puder estender a mão para alguém e fazer a diferença devido a alguém, mesmo que ninguém reconheceu, até a própria pessoa, já valeu a pena, porque o Pai que te vê em secreto te recompensará. A recompensa maior vem de Deus. Aqui você vai ver, e eu termino dizendo que as maiores vitórias em público, elas são conquistadas nos bastidores. E o princípio de Mateus 6, versículo 4, 11 e 18, e o Pai que o vê em secreto te recompensará, é isso. Uma pessoa te prejudica no último, e você tem a oportunidade de prejudicá-la no último, e você não o faz, o Pai que te vê em secreto te recompensará. A pessoa que de repente puxou o teu tapete na empresa, e você tem a oportunidade de criar uma situação que ela seja despedida na empresa também, e você sem ser complacente, não estou dizendo isso, mas você por uma atitude do coração,
você não o faz, quem vai te recompensar é Deus. Esse é o princípio. É interessante que nós vemos as pessoas vitoriosas, mas tem uma trajetória de bastidores. Em nome de Jesus, nesta noite, nós vamos orar ao Senhor e, de repente, nós vamos concluir dizendo exatamente isso. Qual é o teu nome? Jacó. Ele falou, a partir de hoje não é mais Jacó. A partir de hoje é Israel. Porque você lutou com Deus e prevaleceu. Você é um vencedor. Você não é alguém fracassado. Você não é alguém tumultuado. Você não é alguém derrotado. Você não é alguém inferiorizado. Você é alguém que é vencedor. Eu queria convidar você para ficar de pé nesse momento. O texto tem várias outras aplicações ou implicações para nós caminharmos, mas nesta noite é isso. Para hoje é essa palavra. Para hoje é esta palavra. Eu queria que você orasse. Um Deus que nunca deixou. Deus foi ao encontro de Jacó no momento de maior desafio. Eu vejo essa expressão e fico lendo o versículo 24. E Jacó ficou sozinho. E Deus veio de encontro a ele. Deus veio de encontro a ele. Deus veio de encontro a ele. Você está orando pelo teu filho? Pela tua filha? Vou dizer para ti, você não está sozinho. Você não está sozinho. Deus vem de encontro ao Senhor. Na área profissional, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem muitas coisas que não tem ninguém aplaudindo, mas Deus vê. E Ele honra a tua vida, o que você faz com excelência de todo o coração, como para o Senhor e não aos homens. Às vezes ali naquele curso que Deus colocou, profissionalizante, naquela faculdade, naquele projeto que você tem, continue crendo de todo o teu coração. Na área financeira, deixa eu dizer uma coisa para você. Mesmo um cristão mais sincero, ele pode passar adversidades. Tem uma coisa, irmãos, que ela é humilhante. É claro que a Bíblia diz que quem ama o dinheiro jamais vai se fartar nele. Eu sempre fico olhando isso. Os caras não têm nível. Você fala, poxa, nessa questão de corrupção, o cara tirou 10 milhões, era para sossegar, mas não tem. Ele tira 10, se deixar ele tira 20, 50, 1 bilhão. Porque a Bíblia diz que quem ama o dinheiro jamais vai se fartar dele. Não tem fim isso. Mas, por outro lado, tem questões que ela traz sentimento de complexidade no coração, quando às vezes a opressão, a humilhação vem na questão financeira. Difícil às vezes. Só que Deus olha o teu coração e vê uma legitimidade de você querer fazer o melhor, ainda que você não esteja conseguindo. Mas você tem um plano estabelecido no coração de ter vitória naquela área. Aí Deus vem e honra a tua vida. Deus vem e honra a tua vida. Deus olha a motivação do coração e Deus vem e honra a tua vida. Ele olha quando você tiver oportunidade, às vezes você dá passos até pequenos, e que as situações não são confortadoras, entristece o teu coração, às vezes se sente humilhado, às vezes tem que lidar em alguns momentos com a escassez. Mas Ele olha o meu e o teu coração, de saber que você tem uma atitude de querer fazer o melhor, que aquilo não faz parte de um teu caráter de vida, mas faz parte de uma situação, de um contexto efêmero, de uma fase, de um momento, de algo alienado à tua vontade. E que você está lutando e batalhar, faz o melhor. Deus vem e honra a tua vida, Ele vai honrar a tua vida, no nome de Jesus. Ele vai honrar a tua vida, em nome de Jesus. Eu não fico preocupado com aqueles cânticos, quem te humilhou vai te aplaudir de pé. Eu nem fico preocupado com esses cânticos que você faz até no meio evangélico. Quem honra a tua vida é o Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Feche teus olhos e comece a orar ao Senhor, por gentileza. Quero orar por ti nesta noite. Jacó, quanto tempo ali numa batalha, numa luta, e de repente aquela solidão foi necessária, importante para ele. Ele, Deus, ele buscou o Deus verdadeiro, ele se quebrantou diante do Senhor, ele perseverou. Não te solto enquanto não abençoares. Eu não vou desistir do Senhor, Deus. Eu não vou desistir daquilo que o Senhor me criou para ser. Eu não vou desistir do teu projeto de vida. Eu não vou desistir do ministério. Eu não vou desistir, ó Deus. E aí, meu amado, a maior vitória na vida de Jacó, em público, depois que vai suceder, que vai conhecer que é Israel, ela é conquistada nos bastidores. As tuas maiores vitórias, que Deus vai honrar a tua vida em público, elas estão sendo e vão ser conquistadas nos bastidores. Levante um clamor ao Senhor. Comece a orar ao Senhor neste momento, e que o Espírito Santo possa ministrar no coração de cada um, conforme a palavra liberada nesta noite. E selando essa palavra com uma unção, uma ministração.
Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, bendito e exaltado és tu, soberano sobre todas as coisas. A palavra foi liberada, ela não volta vazia. Mas eu te peço que o teu Espírito Santo possa estar selando, segundo o teu poder e querer. Venha no coração de cada um, ó Deus. Venha, Senhor Deus. O Senhor sabe o momento, a fase, a trajetória, a jornada, a saga, a lide de cada um. Vem com o teu poder em nome de Jesus. Que haja um quebrantamento, que haja essa disposição de buscar ao Senhor acima de todas as coisas, que haja um mergulhar em Ti no oceano da Tua graça, ó Deus, que haja uma percepção não de solidão para se isolar de pessoas, mas para mergulhar no Senhor. Pai, em nome de Jesus, dá graça para perseverar. Aquele que está pensando em desistir, aquele que está pensando em abandonar, vem, segura na mão e não deixa desistir, ó Pai. Dá força para perseverar e continuar. Oh, vai renovando a fé, vai renovando o ânimo. Deus vem trazendo resposta de oração, vem abrindo portas, ó Pai. Vem quebrando julgos, toda força negativa é da conta desfeita, em nome de Jesus, todo o terrorismo do inimigo. A tua palavra diz que naquele momento Jacó ficou angustiado, desesperado, com muito medo. Ficou o coração perturbado, se debatendo, Senhor Deus. Mas ali estava, Senhor Deus, o Senhor vindo de encontro a ele. Que cada um, Senhor Deus, possa perceber isso nessa relação pessoal e intransferível com o teu Filho Jesus. Oh Pai, dá graça para sabermos que as grandes vitórias em público, elas são conquistadas nos bastidores, ó Pai. As pequenas coisas são base para os grandes passos e grandes lugares que o Senhor quer levar. Deus, dá graça para se quebrantar na tua presença. Vai tirando do nosso coração toda a farpa, toda a dureza do coração, toda a amargura, Senhor Deus. Vai dar graça, vai dando graça para se quebrantar na tua presença. A tua palavra diz: portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, e Ele vai exaltar no tempo devido, em nome de Jesus. Quero profetizar, Pai, sobre cada vida aqui nesta noite, aqueles buscando e perseverando no Senhor. Onde houve humilhação e o pobre, haverá dupla honra em nome de Jesus. E não vai prevalecer sentença negativa dos homens nem das pessoas, mas somente sentença de vida que sai da boca do Senhor em nome de Jesus. Na certeza que o Senhor está conosco, nunca nos deixa, nunca abandona. Mesmo Jacó naquele lugar, naquele val de Jaboque, sozinho, o Senhor foi de encontro. Quero declarar sobre cada vida que não está só, há um Deus que vem de encontro, segundo o teu poder e querer, em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém, amém, amém.